É pra copiar? E aí, galera, estamos aqui com o professor Christian, de matemática, né, Christian? Que também tem um canal do YouTube, depois tu pode fazer teu disclaimer aí, pode falar o nome do canal, tá? E a gente bota no link também. E a gente vai passar umas diquinhas rápidas. A ideia é que sejam umas dicas rápidas aí de matemática, algo que tu, pô, essa matéria vale a pena estudar, isso é uma questão fácil, isso é uma questão difícil. Vai do teu coração, do teu feeling, tá bom, Christian? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Questões que certamente caem, média, moda e mediana de uma coleção de dados numéricos, tá certo? Média é a soma deles divididos pela quantidade de valores. Mediana, tu coloca eles em ordem crescente ou decrescente, é o termo central, se for uma quantidade ímpar de valores. Se for uma quantidade par, tu pega os dois centrais e faz a média aritmética deles. E moda é o que mais se repete. Moda é bem o termo que se usa comumente, moda de roupa, que mais se usa e tal. Moda é o termo mais óbvio, né? Que a gente, é exatamente assim, é o termo que mais se repete, tá bom? Então, regra de três, um tema super importante. Função afim, que é a função do primeiro grau, função do segundo grau, também é muito importante saber. No caso da função do segundo grau, com alguma frequência caem questões onde se pede o y do vértice. No Instagram do Euclid agora está sendo colocado os slides que eu preparei para esse aulão, eu e o meu colega Jonatas também. Tá? Ele não está aqui, mas ele me ajudou a preparar. Nós preparamos juntos. Nós colocamos ali várias dicas, várias fórmulas importantes para vocês saberem. Tá bom? Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, saber a diferença entre combinação e arranjo. Combinação é quando a ordem não interfere, arranjo é quando a ordem interfere. Né? Tá certo? Tudo isso, assim, falamos um pouco disso também no nosso slide, não devo falar aqui no aulão por causa do tempo. É muito boa sorte a vocês todos, que todos consigam os seus objetivos, passem para os cursos que estão fazendo. Tá bem? Atenção para as questões fáceis, aquelas de matemática básica, sempre, tá certo? Que o TRI ele cobra bastante essas questões, são muito altos, né? Tá certo? E deixar as difíceis para o final, tá certo? Tranquilo. Essas são as dicas básicas, assim, em pouco tempo, da prova de matemática do Enem. E mais uma perguntinha de matemática ainda. Cara, eu não sei fazer. Vamos ver se tu consegue. Porque talvez tenha mais gente que não sabe, mas como é que se lida com frações? Que eu sei que tem que multiplicar por um, dividir por o outro, né? Quando vai fazer a multiplicação entre frações. E eu, particularmente, tenho esse problema grave com matemática básica. Eu não sei fazer operação entre frações. Numa soma de frações ou diferença de frações, tu tem que deixar o denominador igual. Tá bem? Estou tentando bolar um exemplo da minha cabeça aqui, vamos ver se fica bom. Assim, tu tem duas caixas. Posso falar uma marca de chocolate aqui? Claro. Duas caixas de bis, por exemplo. Tá bem? Quanto é metade de uma caixa de bis mais 2/5 de uma caixa de bis? Bom, metade de uma caixa de bis, na verdade, tu não tem que mostrar 1/2, 2/5 eu falei, né? 1/2 mais 2/5, assim, apenas desse modo. Mas 1/2 de uma caixa de bis são 10/20 de uma caixa de bis, porque a caixa de bis vem 20 chocolates, né? 10 sobre 20. Aí, assim, 2/5 seria o quê? Seria 8/20. Entendeu? 8 de 20, tá certo? É o 2/5 da caixa de bis. Agora tu consegue. Tem 10/20 mais 8/20. Então são 18/20 da caixa de bis. 18 de 20 bis. 18 bis dos 20. Metade de uma caixa de bis são quanto? São 10 bis. 2/5 de uma caixa de bis são quanto? São 8 bis. Então vão dar 18 bis. São 18 sobre 20. 18 em 20. Tá bom? Essa é uma explicação que eu estou bolando agora. Espero que tenha ficado minimamente boa e compreensível. Não, obrigado. Tá certo? É isso. Multiplicação de frações, essa sim, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Precisaria de um pouco mais de tempo, material aqui para explicar, tá? Tá certo? Assim, uma soma de frações que realmente pega a questão do tirar o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores, né? E divisão de frações, primeira vezes inversa da segunda. Troca a operação de divisão por multiplicação e inverte a segunda. Primeiro, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mesma forma da multiplicação. Tranquilo assim. E assim, só pra saber, quando foi normal, mas é que a minha história, por exemplo, de vestibular, quando eu tive que fazer vestibular pra entrar na faculdade, foi caótico. E tu, como é que foi pra ti antes de fazer o vestibular? Como foi a época de vestibular pra ti? Para os alunos entenderem que os professores também fizeram vestibular em algum momento. O meu vestibular foi vestibular mesmo, da UFPEL, não foi Enem. Tá? Eu fiz no verão de 2007 para ingresso de 2008,
Foi a prova do vestibular mesmo. Completamente diferente do que é hoje, do que é Enem, tá? Eram apenas 8 questões de matemática e não 45 de matemática, imagina. Mas a preparação é basicamente a mesma, assim. No que não é apenas tu estudar, né? Tem o lado psicológico, tu tem que estar bem no dia da prova. É uma coisa que eu acho importante também é tu almoçar no dia da prova, tu almoçar na hora certa, comer bem para tu não vai comer um churrasco para a prova, né? Tem que comer de forma que tu te sinta bem, que tu não sinta pesado, porque não é apenas tu saber o conteúdo, tu chegar lá e ficar te sentindo mal, é outra coisa, tu saber tu acordar na hora certa, no dia, né? Tem toda uma preparação. Essa parte é a mesma coisa. Mas a prova em si era bem diferente. Era bem diferente. E bem menos maçante do que é o Enem, né? Não tem as provas de resistência, que hoje são leituras enormes. Eu acho que a prova tinha 10 páginas, 8 páginas. O Enem tem 32 páginas, acho que é, né? Então era bem mais tranquilo a prova em si. Mas a preparação para o dia, que é muito importante também, era basicamente a mesma coisa. Que massa, e tu passou de primeira, né? Tua primeira tentativa? Sim, de primeira, passei de primeira. Pô, que legal, parabéns. Então tá, pessoal, é isso aí, essas foram as dicas de matemática com o professor Christian, né? Christian? Com o professor Christian. Valeu, pessoal.